Olá, torcedor pernambucano, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vitória magrinha, suada do Náutico para cima do América de Natal, um resultado que mantém vivas as esperanças do Timbu de chegar à fase seguinte da Copa do Nordeste, mais uma partida que precisa ser mais do que discutida. O Náutico fez até um primeiro tempo mais presente no ataque, mas a segunda etapa foi de sofrer, de observar o adversário também esbarrar nas suas limitações. E no fim das contas, um resultado que mantém aí o Náutico com a esperança de na última rodada, quem sabe, também buscar um bom resultado e sair com a classificação. Segunda colocação de momento do grupo B, mas ainda um Náutico que apresenta um futebol muito pobre em termos ofensivos, esbanja muita vontade, mas ainda é uma equipe que precisa ser altamente corrigida pensando no Campeonato Brasileiro. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like nesse vídeo e, claro, comenta à vontade sobre essa vitória alvirrubra em casa, para pouco mais de 6.000 torcedores presentes nas arquibancadas dos aflitos. De um começo de jogo onde ele mostra que as duas equipes tinham características bem semelhantes. Tanto o Náutico como o América de Natal são duas equipes que jogam, por uma bola, jogam valorizando a marcação. São equipes que não propõem jogo. São times que eles gostam de jogar no erro do adversário, dependem muito da individualidade de jogadores com um pouco mais de técnica, bem como também fortalecem a sua defesa, povoando muito bem o meio de campo e, no caso do Náutico, povoando a sua zaga. Foi um duelo onde o Náutico, na primeira etapa, se sobressaiu, não tão distante assim do América, mas o suficiente para com Vinícius, que para mim foi um dos destaques do jogo, colocar duas bolas no travessão. Duas bolas que já assustaram ali o goleiro Renan Bragança e que deram ao Náutico um poder maior de incomodar o seu adversário. O América foi, durante toda a primeira etapa, uma equipe muito, mas muito burocrática para chegar ao ataque. Teve problemas durante todo o jogo. Bola sempre passando no meio de campo, em especial nos pés do Souza, ou até mesmo na individualidade do Ítalo, mas nada que pudesse incomodar a defesa alvirrubra, de um América que pouco finalizou. Pouco chegou com chances reais de gol à meta de Muriel, que na primeira etapa basicamente assistiu as tentativas do América de penetrar na defesa da equipe do Náutico. E o gol sai da dupla que jogou mais avançado, Patrick Alan e Vinícius. Desta vez o Vinícius, que lá atrás tinha acertado o travessão por duas vezes, foi ele o homem da assistência, um cruzamento onde o Renan Siqueira acaba cortando mal, cortando para o meio da defesa, em uma finalização, aquela chamada chicotada do Patrick Alan, colocando aí o Náutico em vantagem. E no segundo tempo os papéis se invertem. A gente percebe que nitidamente o Náutico recua. O Náutico recuou ao ponto de chamar o América para o seu campo e fazer com que a equipe do técnico Moacir Júnior pudesse gostar da partida. O Náutico foi bem mais presente no campo defensivo. Uma substituição que me chamou muita atenção, a saída do Luiz Paulo, depois daquele lance aos 9 minutos do primeiro tempo, que para mim poderia ter ocasionado a expulsão do Ferreira, se óbvio que a Copa do Nordeste dispusesse do uso da tecnologia do VAR nessa primeira fase, mas infelizmente não a temos. E vimos um lance que foi muito ríspido e que, por conta desse lance, a gente já percebeu que o Luiz Paulo, na primeira etapa, terminou aí os 45 iniciais no sacrifício. E para a segunda etapa ele coloca Igor Fernandes, que tem características bem distintas. É um jogador de mais marcação, de fechar mais espaços, e tendo a pessoa do Felipe Santana praticamente como um lateral direito, porque com a presença de Igor Fernandes na esquerda, o time de Marquinhos Santos estava liberando demais a presença do Marcos Júnior, do Marcos Ítalo, perdão, como praticamente um ponta, chegando à frente, chegando com muita liberdade em algumas situações, mas esbarrando também nas limitações técnicas.
Então tratou-se de um Náutico mais defensivo, né, que também sofreu ajustes ao longo do jogo, como a entrada do Igor Pereira, a entrada do Renato Alves, até mesmo para dar um pouco mais de poder de marcação de um meio de campo que, pela formação e pelas características, foi mais propositivo no papel, mas que na prática não mostrou ser assim, né, com o Henderson e Marco Antônio. E depois a entrada dos dois pontas, até mesmo para segurar a marcação. Vinícius correu muito pelos lados, o Hélio Borges também correu muito pelos lados. E as entradas de Cauã Maranhão e de Caion, elas são mesmo para dar esse gás a mais no ataque e transformar aí jogadores que até então estavam com um alto índice de desgaste em meras peças figurativas na equipe alvirrubra. O América de Natal, por sua vez, também tentou, colocou o Luigi no jogo, colocou o Taylor no jogo, né? Colocou aí peças ofensivas, vendo que o Náutico estava recuado, mas assim como na primeira etapa, o América foi burocrático. O América foi um time bem abaixo da expectativa, né? E me chama muita atenção, né, que isso foi o ex-time do técnico Marquinhos Santos, né, com peças com as quais já trabalharam com ele no América de Natal no ano passado e que continuam desse mesmo modelo de futebol que a gente já vinha acompanhando na Série D passado, no Campeonato Potiguar deste ano, e contra o Náutico hoje não foi diferente, assim como o próprio Náutico, que tem um estilo de comportamento específico para partidas mais complicadas, contra a Vitória, contra o Sport, contra a Ceará, né? Mas que uma partida onde ele se equipara em termos de forças com as equipes da quarta ou até mesmo da terceira divisão, de um poder de investimento muito parecido, o Náutico ele tem esse problema da proposição de jogo. É uma equipe que gosta do erro do adversário, do jogo de lado, do cruzamento na área, mas a construção da jogada com a bola no chão, ou até mesmo com a técnica um pouco mais apurada dos seus atletas, o Náutico sofre e sofre bastante. No fim, o América esbarrou nos seus problemas, o Náutico se sustentou na defesa, que era aquilo com o qual o Náutico tem de mais virtude até então em jogos específicos de 2025, e a vitória ficou com quem aproveitou a oportunidade na etapa inicial. O Náutico tem 8 pontos, assume a vice-liderança do grupo B da Copa do Nordeste, mas ainda é uma classificação que me parece muito remota, né? Pelo que a própria tabela ela demonstra. Foi o 6º jogo do Náutico, mas tem muitas equipes que jogaram 4 partidas, 3 partidas, como o caso do Bahia, né? E outras equipes que estão atrás do Náutico e que ainda vão jogar, né, nessa rodada de Copa do Nordeste, em seu 6º momento, com muitos jogos a menos a serem realizados. A gente ainda não tem uma data específica de quando o Náutico entra em campo. Por que eu digo isso? Porque o dia 26 ainda é a data base utilizada pela Copa do Nordeste, mas para muitos a decisão de diversos estaduais espalhados pelo Nordeste. Com exemplo, o Campeonato Pernambucano, né, que vai ter aí a partida de volta sendo disputada nessa data da Copa do Nordeste, e com isso pode impossibilitar a disputa desse jogo, né? E como a maioria dos regulamentos específicos das competições da CBF, eles detalham de que uma última rodada de campeonato, né, em sua primeira fase, uma fase de classificação, até mesmo num campeonato de 38 rodadas, ela deve acontecer com todos os jogos no mesmo horário, né, para que tenhamos aí, né, essa igualdade, né, para não termos aí equipes beneficiadas já sabendo o resultado de um determinado clube, de uma determinada equipe. E o que não vai ser fácil vai ser arrumar data para todo mundo jogar junto, porque a gente sabe que Bahia e Fortaleza envolvidos na Libertadores, com vitória na Copa Sul-Americana, então, e sem contar o início do Campeonato Brasileiro, onde envolve aí 5 equipes nordestinas, né, na Série A, e isso vai dificultar bastante, né, essa chamada última rodada com todo mundo jogando ao mesmo tempo. No mais, o Náutico conquistou a vitória, conquistou esses 3 pontos que eram de suma importância, mas ainda o torcedor vai ficar na bronca com esse também burocrático futebol do Náutico em termos ofensivos, embora defensivamente se mostre uma equipe mais eficiente até do que os adversários com os quais a equipe tenha enfrentado nesse meio tempo, e aos poucos vai aí crescendo nesse aspecto,
muito em função desse esquema com 3 zagueiros. Eu até tuitava sobre isso, né, e falava que com a volta, né, de Paulo Sérgio em um dado momento da temporada, vai ser útil o Náutico jogar com 3 zagueiros, porque ter um definidor com esse esquema, né, onde você joga no erro do adversário, joga pelos lados, no cruzamento, né, um jogador definidor com um poder de fogo maior lá na frente, isso pode ser de suma importância, até mesmo para que o Náutico venha a definir partidas numa Série C tão equilibrada como tem sido nos últimos anos e que promete ser da mesma maneira em 2025. Comenta à vontade, se inscreve no canal. Este é o canal do Futebol Pernambucano, canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!